E aí, tudo beleza? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e hoje vamos aprender expressões algébricas. Nesta aula eu vou mostrar para vocês o significado e qual é a importância de estudar esse conteúdo para o nosso dia a dia. Então vamos lá. É uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras. Quando eu falo aqui em expressão matemática, vamos entender que é a forma de demonstrar um determinado pensamento matematicamente. Então, na matemática a gente tem números, agora você está observando que também podemos usar letras, temos as operações, temos alguns elementos dentro da matemática. Quando você quer representar um determinado fenômeno, quer demonstrar uma determinada situação, você escreve essa situação matematicamente, ok? Então, matemática, de certa forma, é uma linguagem. E aqui nós vamos ver como é que eu posso escrever matematicamente alguns fenômenos, usando letras e números, como diz aqui na definição. Por exemplo, vamos supor que você vai ao supermercado e compra 1 litro de refrigerante. Então, refrigerante vamos indicar por X. E compra também 2 pacotes de biscoito. Vamos representar por Y, ok? Então, se eu pergunto para você qual vai ser o valor final dessa compra, mesmo que você não saiba o valor do refrigerante e o valor dos biscoitos, você pode expressar matematicamente esse fato da seguinte forma: X, representando aqui 1 litro de refrigerante, mais 2 pacotes de biscoito, que no caso é Y, tudo bem? Se você souber o valor do refrigerante, você pode colocar no lugar do X, sabe o valor do biscoito, pode colocar no valor do Y, e aí é só resolver essa expressãozinha. E daqui a pouco eu mostro para vocês que quando a gente substitui um número dentro das letras, nós vamos encontrar o valor numérico da expressão algébrica. Olha esse outro caso, A ao quadrado mais BC. Aqui eu também tenho uma expressão algébrica, né? Porque é uma expressão matemática, tem uma operação matemática e tem 3 operações, né? Tem a potenciação, né? Elevando ao quadrado, tem a adição e tem a multiplicação. E também tenho letras aqui, ok? Muito bem. Essa expressão algébrica, ela pode estar representando uma situação também real. Por exemplo, vamos supor que você vai comprar um terreno e esse terreno tem o seguinte formato. Eu vou desenhar aqui do lado o formato desse terreno. Aqui está o formato do terreno. Veja que eu tenho um quadrado aqui, ok? De lado A e A, né? Quadrado tem lados iguais. E tem um retângulo de lado B e lado C. Digamos que você compre todo esse terreno aqui, composto pela figura do quadrado e pela figura do retângulo. Se você quiser expressar a área desse terreno, você vai expressar justamente por essa fórmula, ou por essa expressão algébrica. Por quê? A área de um quadrado, a gente representa, né, multiplicando lado vezes lado. Então, como é que é A, né? Fica A vezes A é A ao quadrado. Está aqui, ó. E a área do retângulo é base vezes altura. A base aqui é B, a altura é C. Então, B vezes C. A área total, né? A área total vai ser a soma da área desse quadrado aqui mais a área do retângulo. E olha como é que fica. A ao quadrado mais B vezes C, ok? E aqui eu tenho um outro exemplo de expressão algébrica, ó, 3z, né? Esse 3z aqui pode representar uma infinidade de situações. Você comprou 3 bolas de sorvete, cada bola de sorvete custa z, né? Então fica 3 vezes o valor da bola de sorvete, 3 vezes z, ok? Você pode aplicar isso em várias situações diferentes. Então, eu espero que, nesse primeiro momento, você tenha entendido o que é uma expressão algébrica, composta, então, de números e letras. Agora, vamos ver alguns tipos especiais aí de expressões algébricas. Agora que você entendeu o que é uma expressão algébrica, vamos ver alguns tipos de expressões algébricas de acordo com algumas características. No primeiro caso, nós temos aqui uma expressão algébrica inteira. Nós vamos dizer que a expressão algébrica é inteira quando a expressão não tiver uma letra no denominador, caso tenha uma fração, né, ou uma divisão. Então, veja o primeiro caso aqui, que eu não tenho divisão. Então, aqui, de cara, a gente já vai perceber que é uma expressão algébrica inteira. Neste caso, nós temos uma divisão, mas é por números e não por letras. Então, ela continua sendo uma expressão algébrica inteira. Aqui, da mesma forma, não tem nenhuma divisão. E aqui também
eu tenho uma divisão, mas por números, ok? Se eu tivesse uma divisão por uma letra, aí ela receberia o nome de expressão algébrica fracionária, como é o caso aqui. Veja que eu tenho 3A dividido por uma letra, por uma variável. Então, torna essa expressão aqui uma expressão algébrica fracionária. Da mesma forma que eu tenho uma divisão por E ao quadrado, aqui também eu tenho uma divisão por uma letra somada com outra letra, ok? Então, falou que a expressão algébrica é fracionária, você já entende que tem letras no denominador. E o último tipo aqui é uma expressão algébrica irracional. Quando a gente pensa em expressão algébrica irracional, nós vamos entender que essa expressão algébrica vai conter uma raiz, pode ser raiz quadrada, cúbica, quinta, não importa aí. E dentro do radical dessa raiz, você vai ter uma variável, ok? Vai ter uma letra. Como é o caso aqui, ó, 3A. Veja que o A está dentro do radical. Aqui também, ó, A mais B dentro do radical. Aqui, ó, 3A menos Z dentro do radical, ok? Agora, vamos entender o significado de valor numérico para uma expressão algébrica. A ideia é muito simples. O valor numérico é o valor que essa expressão vai assumir quando substituirmos aí um valor numérico aqui para o x e para o y. Neste primeiro exemplo, eu tenho que x é igual a menos 2 e y é igual a menos 4. Então, basta você substituir estes valores dentro da expressão para encontrar o seu valor numérico. Vamos ter o seguinte, x é igual a menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, ok? Eu vou colocar entre parênteses porque o x todo aqui vale menos 2. Menos 3 vezes y. O y é menos 4. Vou colocar entre parênteses aqui também. Então, fica o seguinte, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Vou colocar aqui, ó, bem passo a passo. Menos 2 vezes menos 2, a gente faz jogo de sinal com menos, né? Menos com menos é mais, e aí nós temos 2 vezes 2, 4. Portanto, 4 positivo. Agora, multiplicando menos 3 vezes menos 4, nós vamos ter mais 12, ok? Menos com menos é mais, e 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, é igual a 12. 4 com mais 12 é igual a 16. Então, este aqui, ó, é o valor numérico para essa expressão com esses valores para x e para y. O segundo exemplo pede para encontrar a área da figura, dessa figura aqui, ok? Primeiro, eu vou encontrar a expressão algébrica que fornece a área dessa figura. Para ficar mais fácil, vamos dividir essa figura em duas partes. Nós temos aqui, do lado esquerdo, um retângulo de altura B e lado C. E aqui nós temos um quadrado de lado A e lado A. Esses quadradinhos que eu desenhei aqui dentro é para indicar que esses ângulos são ângulos retos, ok? Muito bem. Então, vai ficar o seguinte. A área do retângulo é base vezes altura, ou altura vezes base. Então, eu vou escrever B vezes C, ok? Mais a área do quadrado. A área do quadrado é A vezes A, ou A ao quadrado. Essa é a expressão algébrica para a área total dessa figura. Agora, se eu quero saber o valor numérico, o que eu faço? Eu vou substituir esses números dentro da expressão. Então, fica o seguinte, ó, o B é igual a 2, então temos 2 vezes o C é igual a 3, mais o A é 4, então eu tenho 4 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, nós temos o seguinte, 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 4 vezes 4, que é 16. 16 com mais 6 é igual a 22. Como não foi fornecido qual é a unidade de comprimento aqui, eu vou escrever assim, ó, unidade de área ao quadrado, tá? Poderia ser centímetros quadrados, metros quadrados. Como eu não sei, eu vou colocar o A ao quadrado, que significa unidade de área ao quadrado. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais y ao cubo sobre a raiz quadrada de x mais 4 para x igual a menos 3 e y igual a 2. Vamos substituir esses valores. Vamos ter o seguinte. X ao quadrado, o x é menos 3, então fica menos 3
ao quadrado mais y ao cubo, o y aqui é 2, então 2 ao cubo sobre a raiz quadrada de x mais 4. O x é menos 3, então menos 3 mais 4. Resolvendo, nós vamos ter o seguinte, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, é igual a 9 positivo, mais 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Sobre a raiz quadrada de menos 3 mais 4. Se eu devo 3 e tenho 4 para pagar, eu fico com saldo positivo de 1. Dessa forma, nós temos 9 com mais 8 é igual a 17 sobre a raiz quadrada de 1, que é 1, né? 1 vezes 1 é 1, então a raiz quadrada aqui é 1. 17 dividido por 1 é igual a 17. Esse é o valor numérico dessa expressão. Caso você tenha dificuldades para resolver uma expressão numérica, aqui em cima vai aparecer um card agora aí, onde eu faço uma aula explicando como resolver uma expressão numérica, ok? Para finalizar a aula, uma observação importante sobre valor numérico. Algumas expressões algébricas não podem ter valor numérico, e eu vou explicar para você o motivo. Vamos ver este exemplo. Aqui eu tenho 2 sobre x menos 1 para x igual a 1. Então, se eu quero calcular o valor numérico para x igual a 1, como é que fica isso? Vai ficar assim, né? Ó, vai ficar 2 sobre o x aqui é 1, então fica 1 menos 1. O que acontece? Fica 2 sobre 0, ok? E matematicamente isso aqui não é possível de ser resolvido, ok? Então não tem como dizer qual é o valor numérico de 2 dividido por 0. Não é possível realizar esta operação, ok? Portanto, essa expressão algébrica para x igual a 1 não possui valor numérico. Vamos fazer mais um exemplo para finalizar. Veja esse outro exemplo. Para qual valor de x a expressão 7x ao cubo mais 3x sobre 2x mais 1 não tem valor numérico? Eu quero saber qual é o número que eu coloco aqui que impossibilita essa expressão de ter valor numérico. Então, eu vou observar apenas o denominador. O numerador não importa. A nossa preocupação aqui é com o denominador. Então, eu vou escrever assim, ó, 2x mais 1 igual a 0. E vou descobrir qual é o valor aqui que vai zerar o denominador. Então, fica 2x é igual a menos 1. Esse 1 passa para o outro lado com a operação inversa. Portanto, x é igual a menos 1 dividido por 2, ou menos 0,5, ok? O 2 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, é justamente este valor aqui que impossibilita essa expressão de ter um valor numérico, ok? Espero que você tenha gostado desta aula. Continue no canal que eu estarei postando mais aulas sobre este assunto. Até o próximo vídeo. Valeu!